Então, olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui então uma aula. Nessa aula de hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho de conteúdo aqui dessa UC de projetos, né? Aqui eu estou com a aba aberta aqui, os dois volumes do livro abertos. O volume um, eu quero destacar um pouquinho no volume um a respeito do capítulo aqui, deixa eu só ver qual o capítulo que é esse, o capítulo 5. E o volume 2, eu quero falar também sobre o capítulo 5 dos dois volumes. Vou trabalhar em paralelo aqui para a gente entender algumas informações. Então vamos lá, antes de ir para o volume 2, eu quero só fazer uma passagem aqui pelo capítulo 5 do volume 1 bem rápida, porque a maioria das coisas que tem aqui a gente já conhece já e é bem tranquilo, mas eu preciso relembrar e ver alguns detalhes para fazer sentido lá na frente. Então o capítulo 5 aqui, ele começa falando dos elementos do sistema elétrico, né? A gente sabe que o sistema elétrico é dividido em geração, nas usinas que geram energia, e tem várias formas de fazer isso. Aí depois eles têm que transmitir aquela energia aqui para as cidades, então tem um sistema de transmissão, que é toda uma ciência por trás, tem todos os profissionais que se formam nessa área, e a parte da distribuição e o consumo. Então são quatro campos aqui que pode trabalhar. Ele te dá aqui um desenho bem esclarecedor, separando cada etapa dessa, né? Então continuando aqui, aí aqui logo em seguida ele começa a mostrar pra gente aqui dentro de uma planta, né, uma imagenzinha aqui de uma planta residencial aberta aqui, alguns trechos da instalação que ele vai nomeando pra gente já aprender as nomenclaturas. Então também isso aqui é coisa básica, mas a gente tem que conhecer, né? Quadro de medição, ponte de tomada, quadro de distribuição, que é diferente o medição com distribuição. O distribuição é esse que tem normalmente dentro das residências que vão distribuir os circuitos. E o de medição é aquele que vai fazer a medição da entrada de energia que você está comprando da concessionária. E aí tem os eletrodutos, os pontos de iluminação e tomada, os pontos específicos aqui no caso que ele deixou um ponto aqui, o 7, para a ponta torneira elétrica, que ele chama ponte de tomada de uso específico, né? E aqui ele está mostrando mais ou menos só um layout que seria uma planta elétrica aqui, ó. Ele te mostrou primeiro aqui uma representação mais funcional para você ver o que é cada coisa. E ele te mostrou como é que ficaria um diagrama elétrico, né? E as mesmas coisas lá para trás, ó. O quadro, o medidor, a gente diferencia eles porque o medidor vem com o nomezinho médio lá dentro. O quadro, ele tem vários desenhos pro quadro, não só esse. Depende de como que é o quadro, porque tem quadro de embutir, tem quadro externo na parede, então tudo mais. Esse aqui é de embutir, quando ele coloca meio a meio assim. Aí tá os desenhos também das ponte de tomada, ponto de lâmpada no teto, de eletroduto, né? E os condutores e tudo mais. Então isso aqui é só para dar uma visão geral, né, de como que funciona a parte geral de um projeto elétrico. Aí ele volta aqui lá no início de eletricidade básica falar sobre um pouquinho das grandezas elétricas aqui, a função de cada uma, e eu achei muito interessante essa figura, que ela dá uma boa noção do que acontece, né, pra gente tentar assim enxergar de vez o que é o fenômeno da eletricidade. Então, essas três grandezas aqui tá muito bem representado nesse desenho. Quando eu falo em volt, que é a tensão, é aquela força, né, que tende a fazer os elétrons se movimentarem, né? Essa pressão que faz com que os elétrons se movimentem nos condutores. Então aqui é representado por um bonequinho empurrando. O elétron é esse carinha que está ali dentro dos condutores que fica circulando, né? A tensão empurra e o elétron é o cara que vai movimentar. E o ohm, que é a resistência elétrica, o papel dele é atrapalhar a passagem da corrente. Então o elétron quer passar, ele não quer deixar passar. Quanto maior for a resistência, mais difícil fica a passagem do elétron. Aí essa energia do movimento que o elétron traz, a resistência toma ela para si e dissipa ela em forma de calor. Então, uma resistência no circuito, ela impede a passagem da corrente e a energia que ela absorve, ela transforma em calor. Aí ele fala então que o significado de cada grandeza, a corrente, resistência e tudo mais. Aí ele mostra aqui o que é um circuito elétrico. Então, no geral, ele precisa então, simbolicamente, né? Ele vai ter então a fonte, que vai ser a tensão, o condutor, que é onde vai passar a corrente, e a carga, que é onde vai ter a resistência, né? É claro que no condutor também tem resistência. Só que como o papel dele é para conduzir, a gente nessa função a gente considera que a resistência dele é zero, mas ele não é resistência zero.
todo condutor tem uma resistência e ele provoca uma queda de tensão. Quanto maior for esse condutor, ou mais a seção circular dele for menor, a resistência tende a aumentar e a queda é maior nele. Mas olhando ele como um condutor ideal, então eu tenho a fonte, que é a tensão, a resistência, que é a carga, né, que vai passar a corrente e ela vai impedir e vai brilhar aqui, dissipando calor. E esse componente é um componente de comando ali, para poder comandar a hora que eu deixo passar ou não deixo a corrente. É uma chave, né, para seccionar. Aí ele mostra aqui uma relaçãozinha da primeira lei de Ohm, que é que eu posso relacionar essas três grandezas: tensão, corrente e resistência. Então, ok. E uma muito importante, que agora na parte de projeto eu uso muito mais do que a da resistência, que é a da potência. Eu uso da resistência mais quando eu quero analisar queda de tensão, porque lembra, a resistência, o condutor tem resistência. Se a corrente passa por ele, ele vai dar uma freada na corrente, ele vai absorver aquela energia e vai dissipar ela em forma de calor. Agora, a potência é uma coisa exclusiva, né, assim, é claro que o fio também, dissipando calor, energia, então vai ter uma potência associada a ele, mas ignorando o fio, colocando ele como condutor ideal, a potência ela vai ficar toda a encargo da carga. É a carga que vai ter a capacidade de transformar a energia que chegou em trabalho. Isso eu chamo de potência. E matematicamente é o produto da tensão pela corrente. Como quando eu estou calculando um projeto, o meu interesse é calcular a corrente para mim dimensionar os condutores, então dessa equação eu olho para ela assim, ó, eu pego esse P e divido por esse U, aí eu tenho a corrente. Então esse é um cálculo muito comum da gente fazer para saber as correntes que cada circuito vai demandar. Aí ele vai diferenciando os tipos de potência, né? A gente tem três tipos de potência quando eu trabalho corrente alternada. Tem a potência ativa, que é essa que é P igual, que é medida em watts. A letra que ela aparece nas fórmulas é P. Essa é a parcela da potência que vai efetivamente ser consumida pela carga. Ou seja, ela é convertida em potência térmica, luminosa, mecânica. Então, em linhas gerais, é a potência que vai realizar trabalho, né? É a potência que vai absorver aquela energia e vai fazer alguma atividade útil para a gente. Essa é a potência ativa, é a que eu quero, é a potência que vai realmente trabalhar a meu favor. Só que nesse processo aqui existe também uma potência reativa. Que potência reativa é essa? É a parcela da potência que é transformada em campo magnético, sendo encontrada em equipamentos como motores, reatores e transformadores. Sua unidade de medida é o volt-ampere reativo. Eu vou até complementar o que ele disse aqui, que ela não é só transformada em campo magnético, ela também é transformada em campo elétrico, quando é uma carga capacitiva, que ele falou só da carga indutiva. Mas que potência é essa? É aquela potência que os aparelhos que têm capacitores e indutores precisam para alimentar os campos, para carregar os capacitores, alimentar os indutores ali, gerar o campo magnético que vai induzir a corrente, vai produzir todo aquele efeito eletromagnético. Eles precisam dessa energia. Só que essa energia não é útil para mim, ela não vai fazer nada para mim. Ela vai alimentar só o componente interno. Então ela não é uma potência que realiza trabalho. Então o ideal é eu tentar diminuir esse reativo o máximo possível para mim ficar só com o ativo, que é o que vai realizar trabalho para mim. Então eu tenho a potência ativa, que é a útil para mim, a reativa, que é útil para o circuito, depende do circuito, e a soma das duas me dá a potência aparente, que é a potência total. Então essa potência aparente, que é a total, é ela que eu uso para dimensionar a corrente, porque ela de verdade é toda a potência que vai ser demandada pela carga. Só que dessa toda potência, parte a carga vai te devolver em trabalho e parte a carga vai usar internamente e você não vai realizar trabalho com ela. Então a potência que me interessa é a potência aparente, que é a soma da ativa com a reativa. Aí quando eu consigo diminuir a reativa, a potência ativa aumenta. Aí quase toda a potência aparente vai ser a ativa. Aí é o caso ideal, que é quando o fator de potência está indo para unitário. E o que seria esse fator de potência? Ele é como se fosse uma relação matemática que vai te dizer quantos por cento da potência aparente, que é a total, está sendo usada para realizar trabalho, para ser ativa. Então ele é definido, o fator de potência, como sendo potência ativa
ela é o fator de potência vezes a aparente. Então, o que, que é o fator de potência? É eu pegar a potência ativa e dividir pela aparente. Então, ela é uma razão, né? Uma divisão de uma coisa para outra é uma razão. Então, ela é uma, em porcentagem, o que eu estou utilizando da minha potência total para realizar trabalho. Por exemplo, supondo que o meu fator de potência, que a minha potência ativa é 3.000 watts. Só que a potência aparente, que foi pedida lá no circuito, foi de 3.500. Então, quando eu dividir um pelo outro, eu vou achar 0,85. Esse é o fator de potência. Se eu quiser entender isso em porcentagem, eu multiplico por 100. E o que quer dizer isso? Quer dizer que 85% de toda a energia que foi pedida da rede, ela está virando trabalho. Ou seja, está fazendo o meu componente trabalhar a meu favor. Emitir luz, gerar calor e tudo mais. 85%. Os outros 15% aqui, 14 alguma coisa, eles não está sendo útil para mim, não está realizando trabalho. Ele está sendo consumido pelo circuito em forma de potência reativa. Então essa seria uma interpretação do fator de potência. Então por que eu quero sempre levar a potência ativa, o fator de potência para unitário? Para que toda a potência que eu demando da rede seja útil para a minha aplicação e eu não fique desperdiçando energia. Porque se eu tenho um fator de potência muito baixo, eu vou pedir para a concessionária uma potência aparente muito alta e pouquinho dela que eu vou realizar trabalho. E a maioria eu vou desperdiçar. E aí a concessionária tem que gerar muita energia para me alimentar, sendo que eu vou usar um pouquinho só e o resto estou desperdiçando. Então ela acaba desperdiçando o trabalho que está fazendo. Então o que eles fazem? Eles acabam cobrando multa se você está comprando e não está usando como deveria. Só que residência, por enquanto, não paga essa multa, mas a indústria e comércio, quando o fator de potência está abaixo de 0,92, que é o valor regulamentado. Residência ainda não paga, apesar de residência gerar muito reativo, porque agora a gente usa muito carga reativa em casa. Tem, por exemplo, tem motor em liquidificador, tem micro-ondas que é carga reativa, TV de LED, esses aparelhos eletrônicos, tudo gera reativo. E como a gente não faz esse controle de controlar o reativo, a gente acaba poluindo muito a rede elétrica e não paga por isso. Mas vocês podem ficar espertos que é o próximo passo da concessionária começar a cobrar reativo da gente também. É uma coisa muito provável de acontecer. Então, ele fala sobre o dispositivo de controle de circuito, né, que é o que eu estava falando, que é o dispositivo que vai fazer a manobra ali no circuito, né, que vai interromper a passagem da corrente, de acordo com o que eu queira. Então a gente tem interruptores para esse caso, aí tem ele unipolar, quando eu tenho um circuito onde é alimentado por uma única fase. Então eu vou e coloco ele na fase, aí eu pressiono ele interrompe a fase, não passa a corrente. Mas se eu estiver trabalhando em um local onde a minha carga precisa de duas fases, é uma carga bifásica, por exemplo, que acender uma lâmpada em 380 volts, se fosse em Goiás, por exemplo, uma lâmpada de alta potência. Aí eu precisava do interruptor bipolar, aí ele tinha que ter duas fases. Aí eu não poderia interromper uma fase e deixar a outra passar, porque aí eu ainda estou deixando o equipamento energizado, porque fase tem energia. Então eu tenho que interromper as duas fases, aí eu uso um bipolar. Aí ele vai mostrando isso aqui, os diagramas como a gente já viu na OC anterior. Aí ele fala sobre os tipos de interruptores, né, simples também. Que aí tem o three-way, que é aquele que tem três parafusinhos atrás para fazer aquela conexão do paralelo. E tem o four-way, que ele tem quatro parafusinhos, seis parafusinhos ou quatro, depende do modelo, atrás, para ele fazer toda uma manobra ali de acionamento ali, para a gente conseguir acender várias coisas ao mesmo tempo. Aí tem a minuteria, né, aquela que você dá um pulso nela, ela vai contar um tempo. Nem sempre precisa ser um minuto, ela pode regular o tempo. Então ela só precisa de um pulso. Você deu um pulso nela, ela já vai contar o tempo. Quando deu tempo, ela desliga, né? Papel da minuteria. A gente já tem, hoje em dia, o botão minuteria, que ele já tem um circuitozinho eletrônico por trás, ele é muito mais simples de instalar. E a gente tem um módulozinho da minuteria, que parece um disjuntor, que você tem que levar nele aqui os comandos, colocar um pulsador aqui conectado nele, aí eu mando um pulso para ele faz o controle. Ou tem outros modelos que eu também posso fazer o controle pelo um trimpotezinho que tem nele. Então assim, modelo dessas coisas no mercado tem muito, né? Cada dia fabricante inventa um modelo
Então a gente tem que ficar de olho sempre nesses avanços aí quando eu quero utilizar. Então quando eu vou usar um equipamento desse de um projeto, né, para mim ver qual é o mais viável, como instalar ele, eu vou lá e vejo no mercado e depois eu coloco no meu memorial descritivo qual foi a minuteria que eu escolhi, até para justificar como que é a forma de instalação, né? Porque às vezes você manda para lá só uma fase e volta um retorno e alguém não entende, mas a minuteria não precisa de neutro também? Depende, o modelo que eu escolhi não precisa. Então a instalação dela vai depender do modelo que você está escolhendo. Por isso que tem algumas cargas especiais que eu tenho que olhar o diagrama é, funcional dela antes de instalar ela. E aí quando eu instalar, eu vou lá no memorial descritivo e vou descrever isso, ó. Utilizada a minuteria da tal marca e tal, que o diagrama funcional dela exige que ela seja instalada, que no ponto de alimentação tenha neutro fase e tudo mais. Aí eu justifico isso para justificar o projeto. De, o memorial descritivo faz esse papel pra gente. Vou tirar aqui um pouquinho o zoom para poder ver aqui mais importante. Aí, então ele fala sobre fotocélula, sensor de presença, disjuntor. Aqui ele fala muito em linhas gerais, mas disjuntor é uma coisa que a gente tinha que dar uma olhadinha com mais detalhe. Porque disjuntor, que é o caboquinho responsável por fazer a proteção do circuito, eu tenho que observar uns detalhes nele na instalação. Eu tenho que observar o tipo de curva que é o disjuntor, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o tipo de curva vai dizer se quanto tempo ele vai demorar para poder qual é a corrente máxima que ele suporta, né, além do valor nominal, e quanto tempo ele vai demorar para poder desligar o circuito. Então, por exemplo, um tipo de curva B. Normalmente, curva B ele vai acionar quando a corrente que está passando por ele, ela ultrapassar 3 vezes o valor nominal, de 3 a 5 vezes. Então, por exemplo, ele é de 10 amperes, corrente passa de 30 amperes, ele vai entender que está acontecendo um curto-circuito, ele vai desarmar instantaneamente pelo efeito magnético dele. Só que ele também tem um efeito térmico, eles são termomagnéticos. E o efeito térmico dele, ele vai acionar quando a corrente passa do valor nominal. Se ela é de 10 amperes, quando ela passa de 10, aí ele já começa a aquecer o bimetálico. Aí ele vai demorar um tempo para desligar pelo efeito térmico. Aí esse tempo, o gráfico da curva me mostra, para mim saber se a corrente passar 1 ampere, quanto tempo esse disjuntor vai demorar para desligar. Lá na curva dele ele mostra isso. Então eu tenho que observar esse detalhe no disjuntor e qual é a corrente de curto-circuito máximo que ele suporta também, né? Porque também não adianta eu comprar um disjuntor e ali naquele circuito meu pode dar uma corrente de curto-circuito bem elevada e o disjuntor não vai conseguir desarmar aquela corrente, porque ele ultrapassou o limite dele. Então são informações que eu tenho que observar no disjuntor. É a corrente nominal dele, o tipo de curva que eu vou usar para ele e qual é a corrente, né, de curto-circuito que ele suporta. Aqui nesse livro ele não entra muito detalhe nele, apresenta esses detalhes, ele está só apresentando os componentes. Aí ele fala do disjuntor diferencial residual, né, que é o DR, o dispositivo, né, diferencial residual, que é o DR. Então assim, diferencial residual é porque ele faz uma diferença do resíduo, ele vai comparar o resíduo entre corrente que entra nele e sai. Se tiver um resíduo ali, nessa diferença tiver um resíduo, aí ele vai entrar em funcionamento, né? Então o papel dele é detectar fuga de corrente. Se a corrente entra e sai menos do que entrou, alguém fugiu. Aí o DR vai acionar. Aí a gente tem dois tipos, tem o disjuntor e tem o interruptor. O disjuntor, que é o DDR, ele vai acumular duas funções, a de disjuntor e a de DR. Ele é mais caro do que o interruptor. Por quê? Porque você pode usar ele como disjuntor e como DR. Ele protege contra a fuga e protege contra o curto-circuito também, porque ele é um disjuntor. Já o IDR, que é o interruptor DR, que é o mais comum que a gente utiliza, que é mais barato inclusive também, ele não acumula função de disjuntor. Ele é só função de DR, que é para proteger contra fuga. Ele também tem um interruptor, que ele também pode cair no caso de uma sobrecarga e de um curto, mas como a função dele não é essa, então eu não posso confiar nele na proteção total da residência. Eu tenho que colocar um disjuntor para proteger contra a sobrecarga e contra curto-circuito, porque eu comprei um interruptor DR e ele não tem esse compromisso. Ele pode até te proteger nisso, mas o compromisso não é esse. E por último eu tenho o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto.
O DPS que eu tenho aqui, qual é a função dele? Dentro dele eu tenho um varistor, que é uma resistência, entre aspas, que varia a resistência com a tensão. Então quando eu aplico uma tensão no varistor maior do que o que deveria, a resistência dele tende a zero. Aí ele faz com que aquela tensão desvie tudo por aquele caminho de baixa resistência e desvia para o terra. Então o papel do DPS é ficar em paralelo com a instalação elétrica, ali com a carga. Para quê? E ele fica lá em paralelo, olhando qual é a tensão que está vindo para a carga. Se ele perceber que a tensão vem mais alta do que deveria, o varistor dele vira uma resistência de bem baixa, ou seja, vira um curto, e toda aquela tensão elevada, aquele surto, vem para o DPS, desvia por ele e vai para o terra. Aí ele protege a carga. Então ele é um dispositivo de proteção contra surto. O que eu tenho que dimensionar nele? Eu tenho que verificar nele a classe de proteção, porque tem 3 classes. Tem a classe 1, que é a mais robusta, que vai proteger contra aquelas correntes mais altas. Essa classe eu coloco lá junto com o quadro de medição, lá na entrada da energia. Eu coloco, faço uma caixa de passagem ali e coloco ele dentro. E ali, lá do meu quadro de medição ali, ou do meu SPDA ali onde tem um SPDA, eu já coloco a fase, o neutro que está vindo ali, já coloco ele na entrada aqui de cima do DPS, e na parte de baixo eu já ligo direto no aterramento ali na entrada. Aí qualquer surto que vier lá da rede na entrada, eu já desvio por terra ali mesmo. Depois, quando eu vou para dentro do quadro de energia, eu uso o DPS classe 2, que é uma classe de proteção um pouco mais refinada. Ele não tem aquela capacidade de desviar igual o de classe 1, mas ele tem um ajuste fino melhor. Ele consegue ver umas oscilações de tensão um pouco menor, enquanto o outro, classe 1, ele só vê aquelas oscilações bem grosseiras, aquelas bem altas, esse aqui, e deixa passar aquelas bem baixinhas. Esse aqui já consegue pegar aquelas mais baixinhas. Por exemplo, o meu circuito é 220, se vier ali 250 volts, aí ele já começa, 250 volts, já vou desviar. Então ele tem uma sensibilidade um pouco maior. Aí eu teria que ver pelo fabricante qual é a sensibilidade de cada caso. Aí ele está ali dentro do quadro, e ele está em paralelo com o quadro para ele desviar ali dentro do quadro. Aí tem o classe 3, que é o ajuste fino. Eu coloco ele direto na tomada para ligar uma carga bem chatinha, uma carga bem sensível. Porque esse cara ali no quadro, ele olha qualquer variaçãozinha de tensão, ele já desvia para o terra e já protege a carga. Então ele normalmente ele vem em módulo, é um módulozinho tomada já, que você já coloca ele na tomada, você conecta o computador ali já direto, aí o computador fica bem protegido. Ele é como se fosse o estabilizador ali para o computador, né? Ele já vai ter essa funçãozinha ali para dar um ajuste bem fino ali para a carga final. Então quando eu vou dimensionar ele, o que eu falo? Eu falo qual é a classe de proteção que eu quero, normalmente para residência é o classe 2, que é o que eu vou pôr lá dentro. Eu vou falar qual é a tensão dele nominal. Aqui para Goiás a gente costuma usar o de 275 volts, que a tensão aqui é 220, né? Ele tem uns valores padrões, né? Então eu falo qual é a tensão, qual é a classe de proteção e qual é a corrente de surto que eu quero que ele desvia. A corrente de surto vai encarecer ele. Quanto maior a corrente, ou seja, a capacidade que ele tem de desviar a corrente, mais caro ele é. Normalmente para residência a gente usa de 13 kA ou 20 kA. Mas se eu quiser usar maior que isso, um 40, 60 e assim vai, eu não sei os valores nominais, posso usar, não tem problema. Quer dizer que a proteção, o desvio dele é melhor, ele é mais capaz de desviar. Só que ele fica mais caro também. Então, quando você vai comprar um componente desse lá na loja de material, ele vai te perguntar, você fala, eu quero um DPS. Aí ele pergunta, qual classe? Você tem que falar qual é a classe, classe 2. Qual é a tensão? 275 volts. Qual é a corrente de surto? Aí você vai ter que falar, 13 kA, 20 kA. Para mim fazer um projeto bem específico, né, eu teria que ir na concessionária e ver qual é a corrente de curto-circuito da rede secundária, e pelaquela corrente de curto-circuito. Aí se eu for ter no projeto um DPS classe 1, ele já vai desviar um pouco na entrada. Então assim, um projeto bem específico, gente, para saber exatamente o valor do DPS, eu teria que analisar várias variáveis. Mas o mais comum, recomendado, é a gente usar o de 20 kA, né? Os próprios livros que a gente estuda aqui, as literaturas, elas acabam indicando pra gente. Mas se eu quero um estudo bem refinado, tem como eu fazer um estudo para saber exatamente qual DPS utilizar. Aí ele fala aqui já dos eletrodutos que a gente utiliza, os quadros, né? Ele mostra os modelos, corrugado,
esse comum aqui, que é o flexível, né? Tem um corrugado, o reforçado, ele é um pouquinho mais forte. Aí tem os rígidos, né? Que já você não tem aquela flexibilidade. Tem os flexível metálico e sem revestimento e revestido. E tem o rígido metálico também. Esses rígido metálico, ele é bom ser utilizado quando eu quero usar em algum tipo de carga, colocar os condutores em algum tipo de carga que que eu preciso de blindagem, que a interferência externa, os circuitos que está ali próximo dele, sei lá, alguma coisa que tem muita indução, motor perto, eu não quero que ele induza coisas nos meus condutores, porque a carga que eu vou alimentar ela é bem sensível. Aí quando eu coloco no rígido, ele é blindado, porque um condutor de metal fechado, ele cria o que a gente chama de gaiola de Faraday. Aí ele causa uma blindagem eletrostática. Ela não deixa a interferência externa, das ondas externas, interferir na corrente que está passando o condutor. Então eu tenho um circuito blindado ali. Então depende da aplicação, eu tenho esses eletrodutos disponíveis. Mais comum para residência, a gente usa muito esse aqui, quando é em alvenaria, pela facilidade de colocar ele, de fazer curva com ele. Esses aqui a gente usa muito quando é circuito mais aparente, os rígidos aqui, porque ele vai ficar por fora, então ele tem que ter a proteção. Esse aqui quando eu quero blindagem, e esse aqui flexível metálico quando eu preciso de uma certa blindagem também, e preciso de ter aquela parte de movimentação. Continuando aqui, aí ele mostra os modelos de quadro, né? Mostra aqui até a simbologia que eu posso usar, ó, que eu estava falando aqui anteriormente, ó. Quando amplia aqui, eu vejo que tem símbolo diferente para quadro, ó. Quando é todo preto aqui, ele é quadro parcial de luz e força aparente, ou seja, fora da parede. Quando ele está dentro da parede, ele é todo pintado e ele é parcial e ele é embutido, aí o desenho dele já fica dentro dos limites da parede. Aí quando é o quadro geral, aí o símbolo já é meio a meio, aparente e externo. Então esse aqui, quadro parcial, é aquele um quadro depois de outro quadro que eu coloco, que já é um quadro ali. Aí desse quadro eu vou mandar para um quadro lá em cima para atender tal parte. Aqui lá não é mais o geral, ele já é um parcial. O geral é o que vai ter a distribuição inicial da residência. Mas os modelos, né, não diferencia no modelo não, é só na questão da nomenclatura mesmo. Aí ele mostra as caixinhas de passagem, né? E aqui os quadros de medição, os modelos. E ele vem aqui para a parte falando dos condutores, né? Que os tipos de condutor que a gente tem. Aí ele está mostrando fio isolado, quando eu tenho aqui uma única seção aqui interna dentro dele, aí eu vou tirar aqui o zoom, ver se aqui. Aí o fio isolado, aí tem um cabo isolado. O que muda do fio isolado para o cabo isolado? É que no cabo ele tem vários fiozinhos de menor seção e eles juntos que vão formar a seção maior igual ao do fio. Qual que é a finalidade do cabo? É que é facilidade no manuseio, por causa da flexibilidade. O fio já ele fica um pouco mais rígido. Então, eu tenho o cabo. Aí eu tenho aqui o cabo unipolar e tem um cabo multipolar. Quando eu tenho é um cabo com vários fios e cada fio separado por uma isolação. Então, os condutores estão aqui dentro e aí muda só na forma que eu vou isolar isso aqui. Aí eu vou mudando o nome de cabo isolado para cabo multipolar, unipolar e assim vai indo. Aí as cores utilizadas, né, nos projetos, ó, neutro, né, deve ser da cor azul claro. Proteção, a gente vai usar verde ou verde e amarelo. E fase, não tem cor definida. Tudo que não é neutro nem proteção eu posso usar para fase. Então são critériozinhos que fazem muita diferença na hora do projeto, na hora da gente já ir ajudando na parte da leitura. Aí agora a gente vai começar a mostrar a simbologia que a gente muito utilizado, né? Essa simbologia que vocês estão vendo aqui, que eu acho que tem até aqui na legenda. Aqui, ó. Ela foi retirada da NBR 5444. Essa NBR, ela foi até cancelada, ela nem se usa mais, porque ela caiu em desuso. Então assim, eu não sou obrigado a seguir a simbologia. Mas, se eu seguir ela, eu tenho uma vantagem que muita gente conhece. Então eu não tenho mais obrigação, eu sou obrigado a usar esse para lâmpada? Não, eu posso criar um desenho para lâmpada, sem problema.
Porém, se eu usar esse desenho, eu tenho a facilidade do leitor ler com facilidade. Mas de qualquer forma, eu tenho que colocar legenda no símbolo que eu uso, porque eu não posso obrigar que o executante conheça a simbologia que eu utilizei. Então eu coloco legenda dos símbolos que eu utilizei para facilitar a leitura do projeto. Embora, se eu utilizar essa simbologia, vai facilitar a leitura, porque muita gente conhece essa simbologia aqui, ó. Essa simbologia aqui da principal. Essa simbologia aqui do lado aqui, deixa eu ver se ele fala aqui atrás qual é essa coluna aqui. Aqui, ó, a simbologia da IEC 60 e 617. Essa simbologia nem todo mundo conhece ela. E já da 5444 muita gente conhece. Só que olha só a época da norma. 1989. Então tem um monte de símbolo de coisas novas que nem existe nela, porque nem tinha na época. Agora essa aqui já é mais atualizada, ela tem vários símbolos para várias outras coisas. Então, a gente acaba optando às vezes por usar muita simbologia da 5444 nas coisas que é padronizada, que todo mundo já conhece. E quando é coisa nova, aí a gente utiliza da norma da IEC. Porque diverge muito a simbologia, né? Olha só pra você ver aqui na parte de ponte tomada. É um triângulozinho, todo mundo já conhece, muita gente que é da área conhece. Já da IEC é esse desenho aqui, ó. Se eu colocar ele para um ponto de tomada, aí eu vou ter que agora ir lá e especificar, né? Se ela é baixa, média ou alta, porque aqui no desenho não dá pra ver. E colocar uma legenda, porque muita gente não vai entender esse símbolo aqui. Então, passado aqui pelo capítulo 5, aí agora no capítulo 5 do volume 2. Nesse volume 2 ele fala sobre o dimensionamento dos condutores. Então agora que eu já entendi aqui no geral o que é um projeto, o que tem no projeto, eu tenho que agora aprender a dimensionar o que eu vou usar no projeto. E o principal deles é os condutores, os condutos, que são os eletrodutos, e a proteção. Então, dimensionamento de condutor. O que eu tenho que levar em consideração? Ó, mas por que dimensionar um condutor? Dimensionar um condutor nada mais é do que definir sua seção ou sua bitola, né? Tá até entre aspas porque é um nome popularmente dito, mas é um nome mais vulgar. Qual que é o objetivo? O seu principal objetivo é assegurar que durante o funcionamento do circuito ele atenda de forma simultânea a todas as seguintes condições definidas pela 5410. Que condição é essa? Primeira, ele suporta o limite de temperatura do condutor. Então, o limite de temperatura é determinado pela máxima capacidade de condução de corrente do condutor. Então, cada condutor ele fala, ó, esse condutor aqui é de cobre, de revestimento de PVC de cobre, e a temperatura dele de operação é 70 graus. Então, aquele é o limite. Eu não posso deixar esse condutor trabalhar com a temperatura maior que 70. Eu estou forçando a barra com ele, ele pode dar problema na isolação futuramente. Então, é um critério que eu tenho que obedecer. Outro critério, limite de queda de tensão. Então, a norma fala qual o máximo de queda de tensão que pode ter no circuito, porque senão a carga pode não funcionar corretamente. Então eu tenho que usar um condutor que vai assegurar que essa queda de tensão não seja maior do que o que a norma permite. Seção mínima do condutor. A norma fala que para circuito, por exemplo, de iluminação, a menor seção que eu posso usar é de 1,5. Ah, professor, mas eu estou usando uma lâmpada bem fraquinha, a corrente dela é de meio ampere, e um condutor de 1,5 aguenta 16 amperes. Eu não poderia usar um condutor de 1 milímetro, não? Ele aguenta, sei lá, 5 amperes, e a corrente é baixa, não pode. A norma fala para não usar. Por quê? Porque ela está pensando em futura proteção. Vai futuramente essa lâmpada muda, alguém muda de lâmpada lá e tal, e resolve colocar uma com a potência bem maior ou alguma coisa ou outra, e aí seu condutor vai estar desprotegido, né? Então, siga a norma. Capacidade do dispositivo de proteção contra sobrecarga. Então, eu tenho também que pensar na seção do condutor, pensando no dispositivo de proteção, porque ele protege o meu fio. Então, eu tenho que dimensionar ali de tal forma que não passa uma corrente muito alta, para mim usar um dispositivo de proteção ali que consegue proteger aquela corrente e desarmar ela em caso de curto ou de sobrecarga. Então, para isso também. E capacidade de condução de corrente de curto-circuito por tempo limitado, que é o que? O disjuntor vai desarmar quando é um curto, beleza. Mas ele não desarma, ele não é a velocidade da luz, ele vai ter um intervalo de tempo para fazer. E nesse intervalo, o condutor tem que aguentar fielmente aquela corrente elevadíssima nele, até o disjuntor desligar. Então eu tenho que ver qual é a capacidade dele de suportar a corrente de curto-circuito,
que o disjuntor vai desligar, mas não é instantâneo. Então, dentro das 5 condições que a gente viu aqui, a gente vai fazer o dimensionamento dos condutores com base no critério da máxima capacidade de condução de corrente, que é aquela corrente que o condutor suporta, né, para não passar da temperatura limite e não passar do valor que o fabricante disse. Então, essa máxima condição de corrente já vai garantir até a questão da temperatura. A queda de tensão, que vai satisfazer aqui o limite que é de tensão, e a mínima seção normalizada, que garante aqui, ó, a seção mínima por condutor. Então, esses 3 métodos, ele já acaba garantindo esses 5 itens aqui. Então, aí agora vai falar sobre cada um deles, ó, máxima capacidade de condução de corrente. Aí o que eu tenho que levar em consideração quando eu estou analisando por esse método? Qual é o tipo de isolação do condutor? Qual que é a maneira que eu vou instalar esse condutor? Qual é a corrente projeto? Que corrente projeto é essa? É aquela calculada por aquela formulazinha da potência que eu falei para vocês, ó. Eu vou pegar uma folha em branco aqui. Vamos ver aqui, eu vou pegar uma folha em branco. Tinha aquela formulazinha lá de P igual a U vezes I. Eu vou colocar no lugar de P, vou usar S, por quê? Porque nem sempre, deixa eu abrir aqui de novo que não abriu. Nem sempre eu posso usar P. Vai que a minha carga ela não é puramente resistiva, ou seja, ela é uma carga que ela tem reativa. Então, eu vou estar precisando de olhar pela potência geral, né? Vamos ver aqui, tentar pela terceira vez se ele abre aqui. Não está conseguindo abrir. Quarta vez e última. Se não abrir... Aí, abriu. Então aqui, ó, a fórmula era P é igual a U vezes I. Como eu estou interessado em ser o valor de I, então é só pegar o P e dividir por U. Tá, mas eu pego P somente quando for uma carga que eu já sei a potência P, né, que é aquela em watts. Mas tem hora que eu não sei a potência P, eu sei a potência S, que é a potência em VA. Então a fórmula é a mesma, só que é S dividido por U. Onde P é... Quem que é esse P meu aqui, ó? Ele é a potência ativa, aquela medida em watts. E esse S aqui também é a potência, aquela potência geral, que eu chamo de potência aparente, que é medida em volt e ampere. Então, sempre eu divido pela potência aparente, mas quando o fator de potência é unitário, a potência aqui, ó, quando FP é igual a 1, isso aqui implica dizer que a potência aparente é igual à potência ativa. Aí, no caso, essas duas fórmulas aqui, ó, é a mesma. Vai ser a mesma, porque S é igual a P. Isso é quando o fator de potência é unitário. E quando que ele é unitário? Quando a carga é resistiva, igual chuveiro, forno elétrico, torneira elétrica. Qualquer carga que você vai usar para transformar a energia em calor, exclusivamente em calor, é uma carga resistiva. Então eu vou olhar a corrente de projeto, que é aquela divisão lá, o número de condutores carregados que vai passar pelo circuito, que tem no circuito, e o fator de correção de corrente projeto. Então vamos ver aqui cada um desses, ó. Tipo de isolação. Quando eu vou comprar um condutor, aí eu vejo qual eu quero. Eu posso comprar o de PVC, que tem ele. Aí eu vou olhar, tem ele 70 graus Celsius, 100 graus Celsius e 160. Então, são as temperaturas máximas de serviço contínuo em graus Celsius. Então tem esses três. O mais comum é o PVC 70. Mas se eu quero usar um outro, eu tenho que colocar no memorial descritivo. Para quem está executando saber que eu dimensionei pensando nessa temperatura e não nessa. Então esse é o pluricloreto de vinilo, PVC até 300 mm². Agora, tem o pluricloreto de vinila maior do que 300 mm², que ele também tem tem essas três temperaturas, sendo a última 140. Tem o EPR, que é o de borracha etilenopropileno, tá até travando aqui a língua. Esse aqui, o comumzinho dele aguenta 90, mas tem ele 130 e 250. E tem o XLPE, que é o polietileno reticulado, que é 90, 130 e 250. Então, depende da aplicação. Esses dois aqui de baixo, eles são mais caros que o de PVC. Por quê?
porque eles são não propagador de chama. Então, um projeto mais caro, mais elitizado, eu uso desses condutores aqui, mas ciente que eles são mais caros. Mas também eles têm as vantagens de não propagar chama, temperatura de operação maior. Então, tem alguns fatores de proteção maiores, né? Então, tipo de isolação é o condutor que eu vou escolher. Por que eu tenho que falar qual é o condutor? Porque tem uma tabela depois que a gente vai olhar lá esses dados na tabela. Então, já sei qual é o condutor. O tipo de condutor. Agora, a próxima pergunta que vem é qual é a maneira que eu vou instalar? Porque a maneira que eu vou instalar também influencia na troca de calor. Então, lá na 5410, essa tabela foi tirada de 5410. Quer ver? Vamos olhar aqui no rodapé. Aqui, ó. 5410. Ó, é a tabela 2. Na verdade, essa tabela ele chamou de 2, mas ela não é a tabela 2 da norma. Ela é uma tabela, acho que 38, 36, não sei. Então, na 5410. Ela mostra os esquemas ilustrativos e o match referência de instalação. Repara que aqui ele não mostra. Aqui, não, ele mostra. Por exemplo, B1. B1 não é só um modelo de instalação. Existem vários modelos que eu chamo de B1. Então, por exemplo, esse B1 aqui é um modelo onde eu tenho condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede, aqui ó, por fora da parede, ou espaçado da parede 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto, que é esse caso. Então isso é B1. Mas é só isso que é B1? Não, olha só, tem outro caso que é B1, que é o caso bem comumzinho de instalação nossa, olha só. Condutor isolado ou cabo unipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. A maioria das nossas instalações é essa, embutida em alvenaria. Então o método B1 é o que a gente mais utiliza. Então escolhi o método B1, que ele fala aqui cada método. Então agora eu já sei qual é o condutor, qual é o método que eu vou utilizar. Aí agora eu vou para a corrente de projeto. Como que eu calculo a corrente de projeto? Eu chamo de corrente do circuito ou de projeto. Ela, eu calculo o seguinte, num circuito monofásico. O que eu faço? Eu vou pegar a potência, ali ó, PN, a potência nominal do circuito, né? Em volt, ampere ou em watts. Lembra, watts quando for fator de potência unitário. Quando for unitário, eu vou usar um VA. Então, eu pego a potência VA e vou dividir pela tensão entre fase neutra, ó, pelo fator de potência. Aí, quando o fator de potência for unitário, eu vou usar... Aqui, na verdade, eu vou até corrigir aqui, então, porque agora eu estou vendo que ele foi fator de potência. Então, peraí. Essa potência nominal, para jogar nessa forma, ela tem que ser... Ela já tem que ser aqui em watts. Porque quando eu divido a potência nominal pelo fator de potência, eu tenho o valor dela em VA. Lembra que... Vou aqui rapidinho. Ó, quando eu defini lá atrás, eu falei assim, ó. O que é fator de potência? Ele era P dividido por S. Isso é o fator de potência. Então, o que é o S? O S é o P dividido pelo fator de potência. E quem é o fator de potência? O fator de potência que é o tal do cosseno do φ lá, ó, aquele símbolo φ que ele usou lá. Botei em parênteses aqui. Então, o que ele está fazendo? Quando eu pego P e divido pelo cosseno de φ, eu estou dividindo P pelo fator de potência. Estou usando quem? S. Então, se eu já usar o S na fórmula, eu não preciso escrever o fator de potência de novo, não. Porque o S já é P sobre cosseno φ. Então, essa expressão Pn sobre cosseno φ, eu troco ela por S. Aí ficaria somente ó, S dividido pela tensão e pelo rendimento do circuito. Porque o rendimento também vai influenciar. Isso aqui é porque é o caso de uma carga específica, tipo um motor. E o motor ele fala com o rendimento, o ar-condicionado fala com o rendimento. Agora, quando é um circuito de iluminação normal, você não vai considerar rendimento. O rendimento é 100%, é 1. Então, esse N é 1. E aí, se a minha potência estiver em VA, então vamos pegar um exemplo. Qual é a corrente de projeto? Vou fazer um exemplo aqui. Quero saber a corrente de projeto aqui do circuito, ó, circuito 1, que tem uma potência instalada de 3000 VA. Qual é a corrente de projeto? IP. O que eu tenho que fazer? Como já está em VA, esse aqui é o S, então a fórmula é S dividido por... Aí, olhando aqui no nosso livro, eu não preciso dividir por cosseno de φ, porque o S já é P sobre cosseno de φ, então já foi englobado. Então só preciso dividir por V e pelo rendimento, né, que eu vou chamar aqui de N.
Só que, num circuito aqui de tomada de uso geral, rendimento eu considero como 100%. Então eu deveria dividir só o S pelo V, que é a tensão. Aqui em Goiás é 220 e o rendimento sendo 1, então não altera em nada. Então a minha conta mesmo é dividir 3.000 por 220. Então a minha corrente de projeto era 13,63 amperes. Agora, caso o meu circuito 1 seja um circuito 2, seja um circuito específico de um chuveiro, de um ar-condicionado. Aí eu olhei lá no fabricante e falou, ó, meu ar-condicionado é de 9.000 BTU e a potência dele em watts é de 1.500 watts. Só que o fator de potência dele é de 0,85. O fator de potência dele, que é o cosseno φ. E o rendimento dele, porque ele tem um motor, é igual a 0,85. Então, qual que é a minha corrente de projeto agora? Aí agora eu dividiria o P, que agora eu tenho é P, né? Esse valor aqui de 1.500, ele é o valor de P. P que é 1.500. E 3.000 era o valor de S, né? Quando está em VA é S. Então agora eu vou naquela forma, do jeitinho que ele me deu. É o P dividido por V vezes o cosseno de φ e vezes o rendimento. Então agora seria 1.500 dividido, aí a parênteses, ó, por quem? Por 220 vezes 0,85 e vezes 0,85 de novo. Então qual que é a minha corrente de projeto? Vamos fazer as contas aqui, ó. 1.500 dividido por 220, deu isso. Agora dividido por 0,85, deu isso. E agora dividido por 0,85 de novo, deu isso. Então a corrente de projeto é 9,43 amperes. Então essa é a corrente de projeto. E finalizando a parte da corrente, ó, então, que ele fala que é cada coisa. Aí, ele deu até exemplo aqui, ó, pegou uns dados, jogou como exemplo, calculou 25 amperes. Aqui ele usou fator de potência unitário, rendimento unitário, então ele pegou somente a potência aqui de 5.500 watts e dividiu por 220, corrente de projeto. Encontrei ela, agora eu vou ver quantos condutores carregados. O que é condutor carregado? É aqueles que vão circular energia, que é fase e neutro. Quantos condutores carregados tem no meu circuito? Ah, meu circuito é de iluminação, monofásico, só tem fase e neutro. Então, é 2 condutores. Então, monofásico, ó, a 2 condutores. Então, monofásico a 2 condutores, vou usar só 2. Duas fases, também 2 condutores. Duas fases com neutro, aí já é 3 condutores, né? Porque aí já... E um trifase sem neutro é 3, e se for um trifase com neutro é 4 condutores. Então a quantidade de condutor influencia também na hora de olhar na tabela. Então beleza, descobri quantos condutores tem carregados. Aí vou para o fator de correção. Agora que vai entrar no fator de correção é essas informações que eu passei. Essa tabelinha aqui, deixa eu ver se essa aqui ele tirou da 5410, tirou da 5410 também. Ó, eu falo então qual é a isolação que eu escolhi, então é o PVC, então tá aqui, por isso que eu escolhi PVC. Eu falo qual é a temperatura do ambiente onde eu vou instalar, então 35 graus, 25 graus, se essa temperatura não é do condutor, é do ambiente. Então eu escolhi. E aqui então eu vou encontrar o fator de correção de temperatura, quando eu cruzar o condutor com a temperatura. Por exemplo, se for 45 graus, o fator é 0,79. Se for de 35 graus, PVC aqui, isolação de PVC, quando for aqui no ambiente, 35 graus, 0,94. Se for pelo solo, aí já é 0,84. Então eu escolhi o fator de correção de temperatura. Aí tem um outro fator agora, que é o de correção de agrupamento, que é para saber o número de circuitos ou cabos multipolares que estão juntos dentro do eletroduto. Então, por exemplo, esse 1 aqui não quer dizer que é um condutor, quer dizer que é um circuito lá dentro. Por exemplo, circuito de lâmpada. No eletroduto vai passar só o circuito 1. Então é um só. Vai passar 2, circuito de lâmpada tomada. Então agora é 2 que eu vou olhar. Aí eu vou olhar, comparar isso daqui com essa informação aqui, ó. E essa informação ele fala como é que é a forma de instalação, ó. Em feixe, ao ar livre ou sobre superfície embutida em conduto fechado. Isso aqui é o caso do B1 também. Então se eu tenho no eletroduto 3 circuitos passando no eletroduto
E eu estou usando o método de instalação B1, que é em eletroduto embutido, então eu vou cruzar 3 com 1, eu vou dar 0,70. Então esse é o fator de correção. E aí, escolhi o fator de correção, aí agora eu faço a corrente corrigida de projeto, que é o quê? Que é pegar aquela corrente que eu encontrei 25 amperes lá atrás e dividir pelos fatores de correção, né? E eu esqueci de falar do último fator aqui, que é o fator de correção de resistividade do solo, né? Aí aqui ele te dá esse fator de correção, mas esse fator aqui quase não é utilizado, né? Porque normalmente a gente utiliza ele como 1. Aí você vai pegar a corrente de projeto e vai dividir por fatores. Vamos ver se ele dá um exemplo aqui. Aqui, ó, ele pegou aquele exemplo da corrente 25, usou fator de correção de temperatura 0,94, fator de correção de agrupamento 0,70, aí ele dividiu. E P pelos fatores, ó, usou um como o FCRS, como eu disse, deu 37,99. Então a corrente de 25, ela pode, nesse caso aqui, chegar até 37. Então essa é a corrente corrigida. Essa aqui eu vou usar para dimensionar o disjuntor. A corrente nominal que vai passar é 25, mas ela pode chegar até 37, que é esse caso aqui. Aí, depois disso, eu vou escolher qual condutor que eu vou utilizar. Ó. O método de instalação era o B1, tem 2 condutores carregados. Eu vi que a minha corrente, então, que vai passar lá, é de, volta aqui na corrente corrigida dá 37,99 amperes, então eu vou encontrar o condutor é por essa corrente aqui, ó, não por essa aqui. Então, ela normal é 25, mas ela pode chegar a 37 por causa desses fatores. Então eu vou pegar um condutor que já suporta ela. Então olha só, método B1, 2 condutores, cobre, aí eu vou caçando. 9 amperes, não, é 37, não dá. 11, 14, 17, 24, 32. 32 não dá, vai dar 37. Então, 41 dá. Então, 41, qual o condutor que eu vou usar? De 6 milímetros quadrados. Aí eu dimensionei, então, meu condutor, utilizando aquele método lá da condução de corrente. Então, por esse método, meu condutor está calculado. E aí, na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre os outros detalhes, mas vocês podem já dar uma lida, né, sobre a máxima queda de tensão e tudo mais, para poder analisar o resto, e depois a gente chega no dimensionamento da proteção. Eu vou continuar exatamente de onde eu parei aqui, porque eu vou ter que encerrar a aula porque o tempo já avançou.